Olá pessoal, essa aula hoje vai estar falando sobre o TSH e para que ele serve. Meu nome é Carolina Santiago, eu sou professora, sou fisioterapeuta, estou estudando nutrição também, fazendo um doutorado e sou paciente de tireoide. Então eu tenho Hashimoto e tenho muito interesse em educar a população brasileira sobre os problemas da tireoide e os maiores avanços que estão tendo no tratamento da tireoide. O TSH é uma sigla em inglês que significa hormônio estimulante da tireoide. É um exame laboratorial que está no mercado desde os anos 70, mas iniciou somente com 200 voluntários, onde os pesquisadores observaram os valores de TSH nesses voluntários. Hoje em dia, claro que muitas outras pessoas já foram estudadas e os valores do TSH, os valores de referência, eles estão sempre sendo atualizados. Ele é considerado o padrão ouro no diagnóstico dos problemas da tireoide. Isso significa, ele é o melhor método de diagnóstico para os problemas de tireoide. Ele serve como um marcador fisiológico da função da tireoide, mostrando se a tireoide ela está com uma ação aumentada ou se ela está com uma ação diminuída. Dessa forma, falando se a pessoa está com hipotireoidismo ou com hipertireoidismo. Ele também serve como guia para a quantidade de medicação, mais especificamente do T4. Então, por exemplo, você vai no seu médico, faz o seu exame de TSH, se você está tomando uma certa quantidade de hormônio, e o seu TSH ainda está aumentado. Então, provavelmente, o seu médico ele vai aumentar o seu hormônio, o seu T4, para tentar diminuir um pouco o estímulo à sua tireoide. Vamos lembrar como que o TSH é produzido. Então, quando os hormônios eles estão oscilando e há uma necessidade da produção dos hormônios da tireoide, a hipófise, então, ela é estimulada a liberar o hormônio liberador da tireotrofina. Este estimula a pituitária a produção do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que vai, então, estimular a tireoide a produzir o T1, T2, T3, T4 e a calcitonina. Então, se eu tenho muito TSH, eu tenho muito estímulo à minha tireoide. Se eu tenho pouco TSH, eu tenho pouco estímulo à minha tireoide, sugerindo então que eu tenho hormônio demais no meu corpo. Então, como vocês podem perceber, o TSH ele não é um hormônio da tireoide, ele é um hormônio da pituitária. Nessa figura, ela está em inglês, mas está mostrando o valor normal. Você viu que está entre aspas, valor normal, porque esse valor ele fica modificando. Antes de 2003, nos Estados Unidos, o valor ele era 0,5 a 5, mas desde 2003, muitos anos atrás, ele modificou de 0,3 para 3. Infelizmente, o nosso Brasil ainda utiliza valores que estão extremamente atrasados. Dessa forma, muitos pacientes permanecem não diagnosticados com hipotireoidismo, então muitas pessoas ainda continuam sofrendo, o que é muito ruim. Esse é um artigo super quente que eu trouxe para você, super recente também, de 4 meses atrás, de dezembro de 2016, e o título diz: será que um TSH normal é sinônimo de normalidade para aqueles pacientes que estão fazendo uso de somente T4? Então, quando o seu médico ele te passa o Puran, ou o Eutirox, ou o Synthroid, qual que é o objetivo? O que ele simplesmente quer é fazer com que você fique o mais próximo da normalidade. Então, o mais próximo de uma pessoa normal.
que seria o ideal, né? Seria você sem sintomas. Esse estudo, então, ele foi feito assim. 9.981 pacientes, eles foram recrutados e todos eles tinham o TSH dentro dos valores normais. Só que dessa população de pacientes, 469 apresentavam hipotireoidismo. Então, eles tinham o valor de TSH normal, mas eles tomavam um remédio para a tireoide, o T4. Então, os pesquisadores escolheram 469 pacientes controles para verificar se, comparando aqueles que têm hipotireoidismo e têm um valor de TSH normal, comparando com aqueles controles, se os níveis hormonais estariam parecidos. Então, o que eles encontraram? Se você ver aí no gráfico, aqui ó, no valor de TSH, o valor não modificava muito, 2,13 e 2,15 nos controles. Então, como vocês podem ver, não teve muita alteração. Entretanto, como esses pacientes eles faziam uso somente de T4, você pode ver que os pacientes eles tinham um maior nível, uma maior quantidade de T4 sanguíneo do que os pacientes controle, do que os pacientes normais. E infelizmente que o nosso hormônio ativo, que é o T3, como eu falei na aula anterior, os pacientes que faziam uso de T4, eles tinham de 15 a 20% menos T3 total do que os pacientes normais. Isso explicando por que muitos pacientes que tomam, né, a levotiroxina permanecem com sintomas. Achei muito interessante também que nesse estudo eles olharam muitas características interessantes, mas eu escolhi esse uso das medicações. Mostrou que também uma porcentagem maior de pacientes que usam o T4, eles estão usando também o beta-bloqueador, que é um remédio para abaixar a pressão, e que também uma porcentagem maior dos pacientes que estão usando T4 fazem uso de antidepressivo, quando comparado com a população normal. Agora, já no caso do ansiolítico, não houve diferença. Então, qual é a conclusão desse artigo, né? A conclusão que nós podemos tirar é que, por exemplo, um TSH chamado normal, quer dizer, dentro do valor de referência, não significa níveis normais de T4 e de T3 no nosso corpo. Então, como você pode ver, os indivíduos eles tinham mais T4 e menos T3. E como eu falei também na aula anterior, o T4 ele precisa ser convertido em T3 para que ele possa entrar dentro das nossas células. Então, isso mostrou também que os pacientes que têm o TSH normal não estão conseguindo converter o T4 deles em T3 para chegar no mesmo nível do que a população normal. Sendo assim, deve-se considerar, então, o uso de T3 em conjunto com o T4 para alcançar níveis adequados hormonais, para alcançar uma normalidade, para alcançar também uma redução dos sintomas. Então, quando eu devo usar, né? Quando eu devo usar o valor do meu TSH? Bom, ele é super utilizado e ele é o padrão ouro, como eu disse, para o diagnóstico do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo. Então, seu médico não, né? Você foi no médico, você não sabe o que você tem, então o seu médico faz o seu exame de TSH e através do seu exame de TSH ele consegue ver se o seu valor está dentro da normalidade ou não. E também ele é muito utilizado para aumentar ou diminuir a medicação em pacientes com uso de T4. Então, mas quando o TSH ele não tem validade? Ele não tem muita validade quando os pacientes eles fazem uso de T3 ou o hormônio natural da tireoide, que é o hormônio dissecado da glândula do porco. Por quê?
Porque esses pacientes, quando eles têm o T3 já livre no sangue, o TSH ele fica suprimido, então ele fica abaixo de 0,3. Por exemplo, o meu TSH, quando eu faço uso de T3 há muitos anos, o meu TSH ele está em 0,01 há muitos anos, porque não é muito parâmetro. Então, quando o meu médico ele está olhando se ele vai aumentar ou diminuir a minha medicação, ele está olhando meus níveis de T3 livre e de T4, porque ele quer saber se o meu nível está adequado para que eu esteja sem sintomas. E também existem médicos que tratam os problemas da tireoide não baseado no seu TSH, no valor do seu TSH, mas baseado nos seus sintomas. Então, às vezes ele aumenta ou diminui o seu hormônio para tirar um sintoma que você está sentindo. Outro dia também me fizeram essa pergunta, será que eu estou com hipertireoidismo? Eu estou tomando T4 mais T3 e o meu TSH ele está em 0,01. Será que eu estou com hipertireoidismo? Bom, eu costumo fazer duas perguntas para essa pessoa, né? Você tem sintomas? Ansiedade excessiva, emagrecimento, taquicardia, ataques de pânico, excesso de calor, sudorese. Se você tem esses sintomas, eles são indicativos de hipertireoidismo e talvez você esteja hiper e você tenha que diminuir um pouco a sua medicação, né? E também, outra pergunta a se fazer é como que está o seu T4 livre, o seu T3 livre e o seu T3 reverso? Será que eles estão num valor ideal? Então, são perguntas e são coisas. A tireoide é algo complexo. Eu sei que todos nós gostaríamos de uma fórmula mágica, uma pílula mágica para resolver todos os problemas, mas ela é uma doença complexa que você tem que ter o nível hormonal correto, você precisa estar tendo a alimentação correta e você precisa estar suplementando com os nutrientes corretos. E depois disso, você pode ter uma qualidade de vida muito grande. E como é que eu faço para descobrir se a minha dose está certa? Bom, o primeiro ponto é, você não apresenta sintomas de hipotireoidismo. Você está bem, seu cérebro está funcionando bem, você não está morrendo de frio, o seu cabelo não está caindo, você está tranquilo, né? E uma outra coisa que eu gosto muito de ver é pela temperatura corporal, já que a nossa tireoide ela é um termostato do nosso corpo, é que a sua temperatura às 3 da tarde ela esteja cerca de 37 graus centígrados. Se a sua temperatura estiver abaixo, um tanto abaixo disso, é indicativo de hipotireoidismo, né? É indicativo que a sua medicação ainda não está correta. Seu número de batimentos cardíacos estão normais, você não está com taquicardia, seu coração não está acelerado, você está com batimento normal, sua pressão arterial está normal. Claro que existem pessoas que têm hipotireoidismo e têm pressão arterial alterada, né? Mas eu estou falando em questão da sua dose. E, como eu falei, né, aquelas pessoas que estão usando o T3 ou estão usando o hormônio natural, nós temos que estar olhando, então, o nível do T3 livre e o T4 livre. O T3 livre, ele estaria próximo da parte superior do valor de referência, então, 3/4 da parte superior do valor de referência, e o T4 livre estaria localizado na metade do valor de referência. Bom, algumas questões para se pensar são: o TSH tem valor? Claro, o TSH tem muito valor, porque o TSH é o padrão ouro no diagnóstico dos problemas da tireoide. Entretanto,
Muitos pacientes tratados, eles podem passar anos com um valor de TSH normal e com muitos sintomas. Por quê? Porque o TSH dentro do valor de referência não quer dizer que você está normal, como aquele artigo que eu mostrei demonstrou, né? E também indivíduos que fazem o uso do hormônio natural da tireoide ou então suplementam com T3, o TSH ele não será mais padrão de referência. Por quê? Porque ele vai estar com o valor abaixo do valor de referência. Isso não vai causar nenhum dano. Bom, pessoas que pensam da mesma forma que eu penso são o Dr. Jeffrey Dack, que é da Flórida, é um médico fantástico. Inclusive, ele vai estar aqui em Toronto amanhã, na conferência de ortomolecular, e o título da apresentação dele é sobre os maiores erros que são cometidos no tratamento da tireoide. Inclusive, foi da apresentação dele que eu consegui esse artigo que eu apresentei para vocês. Esse médico é fantástico. Também gosto muito do site do Stop the Thyroid Madness, que é um site feito por pacientes. Então, claro que tem também médicos nesse site, mas ele foi formado por pacientes que já estavam cansados de serem tratados de forma inadequada. E também a doutora Isabella Wentz, que é uma farmacêutica que mora nos Estados Unidos, que através do tratamento que ela fez em si, ela conseguiu curar o Hashimoto dela. Então, são todas pessoas que eu acredito e eu sigo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E se lembre, porque a sua saúde ela está nas suas mãos. Né? Nós temos responsabilidade sobre a nossa saúde. Conhecimento, ele é poder. Obrigada.